Meu nome é um nome bem grande. É Júlio Marcos Candelária Bernardes Ottoboni. Eu sou conhecido como Júlio Ottoboni. Eu peguei o primeiro e o último nome, que era impossível ter um nome todo desse tamanho na escola, né? Eu sou nascido dia 19 de outubro de 1962, aqui em São José dos Campos, lá no Hospital Pio XII, na maternidade. Eu sou filho do Mário Ottoboni e da Maria Aparecida Candelária Bernardes Ottoboni. Meu pai é nascido em Barra Bonita, numa colônia italiana, mas por volta, em 1931, por volta do começo dos anos 40, meu pai veio para São José dos Campos. E a minha mãe era de família tradicional daqui de São José mesmo. É uma infância comum de uma criança filha de dois funcionários públicos, né? Meu pai era secretário administrativo da Câmara e a minha mãe era professora municipal. E a dinâmica da cidade era bem outra, né? Então, assim, você tinha... Primeiro que você praticamente era identificado como o filho, né? O filho do Mário, o filho da Cidinha, então você sabia quem era. Então você tinha, primeiro, você tinha uma vida comunitária bem mais intensa, né? Bem mais identificada, né? Inclusive com próprios valores da cidade. E a minha infância foi praticamente no centro da cidade, né? Apesar de eu ter a primeira casa que, logo quando eu nasci, mas daí eu não tenho memória disso, e a gente morava numa casinha que existe ainda, próximo ali à Vila Maria. Aqui, quando a gente muda para a Avenida São José, aí eu já tenho uma lembrança mais clara, né? Por volta já dos 3 anos de idade e tal. E aí eu moro na Avenida São José. A minha avó, Benedita Candelária, e meu avô, Euclides Bernardes, moravam num casarão, onde você tem aquela travessinha ali, e ela ligava a Rua 15 de Novembro com a Avenida São José, né? E ali tinha o casarão que era da minha avó, e ao lado a gente morava numa casa que era bem antiga, que tinha sido inclusive o primeiro correio de São José dos Campos. A gente morou ali durante um bom tempo e depois a gente muda para um apartamento na Rua 15 de Novembro. Mas isso daí, estou falando de um bom tempo, mas eu devia ter o quê? 5, 6 anos de idade. Então. E eu vou estudar que era o Instituto São José, onde é o Banco do Brasil hoje. O prédio que já foi demolido, construí o banco no local, fico um período curto, eu estudei por volta de 67, 68 e tal. E saio e depois vou estudar com a dona Sara Rachid, onde é a casa do médico hoje, né? Mas foi uma infância bem de um menino de interior mesmo, né? A cidade, ela tinha características bem interioranas, né? Não tinha nada assim de... Eu acabo sendo alfabetizado pela minha mãe, né? Meu pai era leitor do Jornal Estado de São Paulo, que mais tarde onde eu vou trabalhar, né? E é ali que eu acabo sendo alfabetizado. Mas era essa coisa de banhado, né? E ver o banhado. Eu me lembro quando teve deu um tremor de terra aqui em São José, por causa do banhado que encharcava. Eu cheguei a ver o banhado cheio d'água. E aí parte dele desbarrancou, tal. Isso daí é uma coisa que eu me lembro bem na minha infância, andar de bicicleta na Praça do Sapo, né, e brincar aqui na Afonso Pena, né? Então essas coisas eram bem marcantes, assim. O avanço que teve, né, com
a chegada do Pegue Pague, né, lá na beira da Dutra, porque a gente tinha o que? Você tinha, na minha infância, eu me lembro essa coisa que era meio que um evento, né, quando você ia fazer a compra do mês e tal, e era no Pão de Açúcar, onde eu acho que a loja, ia ser uma loja de TED, alguma coisa ali, tal, do lado aí daquele shopping do Calçadão, né, e tinha o supermercado Dias, que era quase que em frente ali na descida, ficava de em frente para o início da Mário Galvão, né. As dinâmicas sociais eram diferentes, né? Era alguma coisa que se você tivesse no meio da rua, né, criança, alguém parasse você, era para perguntar se você queria voltar para sua casa, porque ela ia te levar. Ela sabia de quem você era filho, né, e tal, e a gente tinha evidente os cuidados que precisavam ter, tal, porque o que você tinha esse problema de violência, mas muito, não dá nem para estabelecer qualquer grau de comparação, né, de violência urbana. O centro, né, de São José faz muito parte da minha vida, né, porque eu morei aqui, né, e depois eu vou morar, quando a gente sai da rua 15 de novembro, eu vou morar próximo ali do cemitério, que era uma rua chamada Paul Harris, ou Paul Harris, como o pessoal falava aqui, né, que hoje é Joaquim Braulio de Mello. E ali, sim, tem essa coisa de jogar futebol na rua, né, de brincadeira, e sempre essa coisa da brincadeira de rua está muito, muito presente, né? E andar de bicicleta, aprender a andar de bicicleta na calçada do cemitério, né? E na calçada do cemitério, e quando você estava andando já um pouquinho melhor, tal, alguma tia, tal, e no meu caso eu tinha uma tia, a tia Júlia, que morava em casa, e levava a gente até a Praça do Sapo, para você poder andar. E levava a gente, era eu e minha irmã, a Nelma. E o centro tem, para mim, referências muito fortes, né? Apesar de verem, eu estou notando que elas estão sendo descaracterizadas ao longo dos anos, né? Ela está perdendo a caracterização e, assim, fica um pouco até difícil para você conseguir se localizar historicamente em algumas situações, né? O perfil das pessoas que circulavam no centro mudou totalmente, né? Você não tem mais ninguém que praticamente que você conheça, né? E mesmo os colegas até de colégio e tal, até porque os anos vão passando mesmo, tal, mas você sabia quem morava onde e tal, você tinha essa questão da espacialidade, né? Da ocupação desse espaço, isso era uma coisa mais clara. Eu acho assim, que tem aspectos positivos, né, como manutenção do calçadão, né, e depois tem uma ampliação dele, o mercado ser repotencializado dentro desse espaço, né, aquela igreja, né, Nossa Senhora Aparecida, que vira Museu de Arte Sacra, aquilo ali, ela passou anos, né, fechada, e eu me lembro assim do aspecto místico que tinha aquilo. Eu passava aquele negócio cheio de mato na frente e tal, não sei o quê, e eu tinha medo, inclusive, de andar por ali. E essas referências, né, que você tem eu acho que é uma referência muito forte, que tem se perdido ao longo do tempo, que é a Igreja de São Benedito, né? Esse prédio onde a gente está, né, que é o prédio que foi escola, né, foi o João Cursino e depois foi a Câmara, né? E aqui eu passo nesse prédio da Câmara, onde meu pai trabalha praticamente a maior parte da vida dele, onde eu tenho referências bem fortes, bem marcantes. Inclusive, aqui mesmo, no porão desse prédio, passei um ano trancado nele para poder estudar. Tinha essas eu me lembro que ali eu chegava da escola, eu almoçava e vinha com meu pai para cá e chegava aqui, me botava dentro da sala e fechava lá de fora, fechava. E algumas vezes chegou a me esquecer aqui, aí teve que pegar e voltar.
Mas a relação era muito diferente. Não dá para você comparar. Eu acho que se você falar sobre aspectos qualitativos, tá, da infância que se leva hoje, né, e da infância que eu tive entre os anos 60, né, e 70, a juventude, da minha juventude, final dos anos 70, os anos 80 tal, se comparado hoje, né, ao Jusense atual, né, que tá nessa fase ou de infância ou de adolescência, a minha foi muito mais rica. Eu não tenho a menor dúvida em falar isso daí. A minha vida aqui em São José dos Campos, né, e que eu acabo saindo daqui por um ano, vou morar em Curitiba e depois eu volto, né, mas era a vida de um garoto de coisa de classe média, né, a gente nunca foi uma classe média abastada, né, mas meu pai conseguiu pagar. Eu cheguei a estudar em escola pública, mas estudei boa parte da minha vida no Nossa Senhora Aparecida, né, no Jardim Escola Bandeirantes, que era da dona Sara Rachid, e antes, primeiro no Bandeirantes, depois no Nossa Senhora Aparecida, depois estudei no Olavo Bilac, e vou concluir o estudo lá no Objetivo. E até então, Nádia, eu não tinha a menor ideia do que eu ia fazer profissionalmente, do que rumo que eu ia tomar. E, na verdade, você estava cumprindo uma etapa social ou socioeducativa ali na escola, né? E tanto que eu entro eu tinha uma pressão muito grande já dentro de casa, né? Eu sou o filho mais velho e tal, são 4. E para ser médico, né, e aí que daí é típico dos anos 60, né, e na pior das hipóteses ser engenheiro, e a terceira opção seria ser advogado. E eu vou estudar arquitetura, que é um negócio que estava totalmente fora da previsibilidade familiar, porque você tinha essa coisa, mesmo que a família influenciava diretamente, você não tinha esse poder de escolha. E eu entro muito bem, eu passo no vestibular muito bem, até porque eu tinha feito terminei os estudos lá no Colégio Objetivo, era cursinho, era integrado, tá? Você estudava que nem um condenado, e eu vou para uma faculdade, eu ia para tentar, inclusive, a FAU da USP, a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, não vou, parte porque ia dificultar muito a minha manutenção em São Paulo e meu medo de São Paulo, né? Eu tenho, isso daí é uma coisa que marca muito a minha vida, né? Essa questão da ligação com São José e a perda de identidade em grandes centros, e acaba sendo depois um paradoxo que eu tenho que viver durante pelo menos 3 décadas com isso, mas fico na Universidade de Taubaté muito pouco tempo, me desligo de lá, encerro, presto vestibular. Vi que o curso era muito fraco, era na época do governo Figueiredo e tal. Tinha uma intervenção da ditadura, de Serviço Nacional de Informação, tal, muito grande. E a gente era bem mais politizado do que se pensa ser hoje, né? Do que se pensa ser política hoje, né? E então eu deixo e vou para Brás Cubas, né, em Mogi, que era você viajar praticamente para a Grande São Paulo todo santo dia e voltar. E lá eu acabo numa conversa
teve um escritório famoso de arquitetura do Rio de Janeiro, os 3 M's, eram 3 irmãos que iniciavam o nome com M, um deles estava vivo, a gente levou para um seminário de arquitetura, lá na Brás Cubas, e eu participava da comissão organizadora, e eu fiquei fazendo ali meio que ciceroneando esse arquiteto. Daí ele falou para mim: menino, o seu negócio não é arquitetura, o seu negócio é comunicação. Como eu já estava insatisfeitíssimo dentro da arquitetura, isso daí com menos de um ano lá na universidade, eu deixo e vou para a comunicação social. Presto um outro vestibular e vou. Isso daí, para a minha relação com meu pai, foi uma tragédia, entendeu? Porque a última coisa que meu pai queria me ver era sendo jornalista. E eu também não sabia se eu ia fazer jornalismo. Eu passo os 2 anos de ensino básico fundamental, né, que é lá que você tinha os 2 anos que eram generalistas, né, e depois você tinha mais 2 anos de especificidade, né, do curso. E aí eu tinha tudo para fazer publicidade e propaganda, e 2 professores fizeram uma intervenção no momento da minha escolha e falaram: não, você é jornalista, você é jornalista. Inclusive 2 já falecidos, mas eram 2 ótimos professores que eu tive, assim, com histórico muito grande dentro da área de sociologia e uma outra da área de semiótica. E era o Ralph e a Carmen Lúcia José. E aí eu vou e me dou muito bem. Eu me destaco muito dentro do curso, né? Eu cheguei um período lá, um curso que infelizmente acabou, acho que o ano passado, depois de mais de 40 anos de atividade, e eu cheguei a ser considerado o melhor aluno que passou pela faculdade. Isso daí no período que eu fiz, né? Eu terminei no primeiro semestre de 88, mas já estava trabalhando. E aí eu vou acabar ingressando no circo da grande imprensa, né? Eu acho que essa questão de ser polêmico não varia muito do ambiente que você está, né? São José, ela guarda características extremamente provincianas. E essa questão do provincianismo, eu não digo para você que seja um provincianismo de ordem econômica, mas principalmente de ordem social, tá? Então, as pessoas estão acostumadas à bajulação, a elogio, e você ou seja, você não contesta nada. E eu venho do meio extremamente contestador. Tá? Quem passou pelo projeto de regionalização da Veja, que eu fico lá quase 4 anos, depois passo mais 9 anos no jornal O Estado de São Paulo, Jornal da Tarde, Agência Estado, né? Vou me pós-graduar em jornalismo científico, sou da primeira turma do Brasil, uma turma que tinha 30 alunos inicial e que se pós-graduam 3. Vou dar aula aqui na Univap, no primeiro curso de orientação pedagógica para jornalismo científico do mundo, que é um projeto da Fabíola Oliveira. Fico 2 anos, saio, tenho um convite, vou ser assessor de imprensa do INPE, tenho um convite do Paraná, da Rede Paranense de Comunicação, que é ligada à Globo, de lá, para ir para lá para instituir uma editoria de ciência, tecnologia e meio ambiente na Gazeta do Povo, que é o maior jornal do estado do Paraná e está entre os 10 maiores jornais do país, né? Hoje é uma plataforma, só numa plataforma digital. Vou para Curitiba, né? Moro um ano lá, sofro um preconceito imenso pelo fato de ser paulista, tá? Volto para cá e vou para a Gazeta Mercantil, né? Da Gazeta Mercantil, eu vou até fechar a Gazeta Mercantil, também trabalho no Jornal do Brasil. E quando a Gazeta fecha, eu vou para o Jornal do Brasil, também fico um período ínfimo
porque o jornal também, que era do mesmo dono, acaba encerrando a atividade, volta a ser um jornal só localizado para a cidade do Rio de Janeiro. E nesse intervalo de tempo eu sou convidado para ir para o Diário Comércio e Indústria, o DCI de São Paulo, né, que eu fiquei até o começo desse ano de 2019. Então, são ambientes, né, onde são ambientes nos quais se discute muito, né, se conversa muito. Então, essa questão de o que para São José dos Campos é polêmico, uma figura polêmica e tal, para um grande centro, aquilo é comum, né? Porque ele só consegue ser um grande centro porque ele debate as coisas, porque ele conversa as coisas, porque tem posições divergentes, entendeu? Tem posições que são convergentes. Aqui, o que existe é um provisionismo cultural imenso, né? Intelectual, principalmente, né? Uma cidade pobre intelectualmente. E aí tudo que você fala, né, acaba tendo uma ressonância grande, até mesmo pelo histórico que você tem, né? E porque as pessoas não estão acostumadas a enfrentar o contraditório, mesmo que esse contraditório não seja tão contraditório assim. Mas, ou seja, você tem uma posição diferenciada do que o senso comum. Aí passa, que é muito mais fácil, você criar rótulo, né? É polemista, polemiza, tal. A questão é que ver o que é polêmica mesmo e que não foi discutido, eu fui o primeiro jornalista a falar que a Boeing estava comprando a Embraer. E falei isso daí com 10 anos de antecedência. Isso sim era para ter se tornado uma polêmica e não se tornou, né? Quando eu vou e eu dou um furo de reportagem pela Gazeta Mercantil, informando com 3 meses de antecedência que a Embraer ia demitir mais de 4.000 funcionários, né? Sofro uma série de retaliações, e isso sim era para ter virado uma grande polêmica e não se torna, né? Então, assim, eu venho de um ambiente onde a questão da efervescência não é só cultural, mas intelectual, né, de você pensar sobre as coisas, né, ela faz parte do negócio, ela faz parte da sua sobrevivência dentro do mercado de trabalho, né. Hoje eu consigo identificar muito poucos jornalistas mesmo, né? O jornalista como na escola que eu passei, né? Não só na escola acadêmica, né? Mas na escola de formação de jornalista, né? Eu trabalhei com o Aloysio Maranhão, eu trabalhei com o Pedro Cafardo, então era aí. Eu trabalhei com vários grandes nomes do jornalismo, né? O Ricardo Sete, trabalhei com o Ricardo Martins, o Eduardo Martins, né? Que fez o manual de estilo do Estadão. O Ricardo Martins já foi meu aluno, que está fazendo os livros aí que eu escrevo junto com ele, inclusive a gente deve lançar um agora, o Amantiqueiro 2. E eu trabalhei com grandes nomes, né? Assim, e procurei sempre ser um jornalista de destaque onde eu passei, né? Eu não consigo mais ver isso, né? Eu vejo hoje pessoas com um ego muito inflado, né? Buscando a questão da visibilidade, do reconhecimento fácil, tá? Eu sou de uma época que você tinha um impresso e você tinha pessoas que te seguiam pelo impresso. Se você mudasse de uma casa para outra, né, se você saísse de um Estadão, fosse para um outro jornal, tal, você tinha pessoas que acabavam assinando porque aquele outro veículo, porque ela gostava do que você escrevia, tal, ela se identificava com isso. Então você, na verdade,
esse reconhecimento instantâneo que existe hoje, né, você demorava anos para ter. E tem muita gente que fala assim, o cara é polêmico e tal, mas o cara nunca participou de nenhuma das minhas polêmicas. Chega, o pior, né, chegar a me conhecer. Né, chegar a conhecer qual é a minha base de pensamento, o que eu penso. Né. Eu também não sou um ser estanque, eu posso errar, e eu acho que a maioria das vezes você acaba se errando mesmo. E porque, como o Vinícius falava, né, Vinícius Moraes, né, o sim de hoje é o não de amanhã. Mas é essas dinâmicas, né, que o provincianismo engessa. Né? Ela quer que todas as pessoas sejam estanques, né? Elas não possam ter opiniões próprias, elas têm que estar partilhando num senso comum, e se ela tiver opinião própria, aquela opinião que ele emitiu durante um período, sobre um contexto, tal, não sei o quê, ela tem que ser ad eterno. Entendeu? Agora, eu nunca fugi de uma briga, isso eu nunca fugi mesmo. Dentro das coisas que eu compreendo como sendo corretas, tá? Isso daí, me acovardar, isso daí é uma coisa que eu herdo muito do meu pai. A coisa da covardia não tem espaço comigo. Ser filho do Mário Turbano teve momentos extremamente difíceis, né? Muito, muito difíceis. Né? Eu acho que a gente tem a questão, né? Meu pai acho que tem três grandes períodos na vida dele, né? Um período antes dele estar casado, e ele já era namorado da minha mãe, namorou com minha mãe há 8 anos e tal. Um período que ele está fazendo teatro, né? E aí meu pai tem uma projeção por uma cidade dos anos 50, né? Uma São José dos anos 50 e comecinho dos anos 60. Ele tem uma série de peças que são premiadas. Tá? Inclusive, meu nome, Júlio Marcos, vem de uma peça dele que foi totalmente censurada. Eu só vou encontrar isso depois no acervo da USP, é o Grande Demagogo. Ela foi proibida de ser exibida, de ser publicada e de circular. Ela tinha todas as censuras. Ela é uma das peças mais censuradas do país. Isso daí antes da ditadura militar. Muitas vezes as pessoas ligam só a questão da censura com o regime de exceção. Não, ele estava ainda dentro do regime democrático. E meu pai ganha o prêmio de melhor autor nacional com a peça Família Pobre. Né? Isso daí no final dos anos... Eu não tenho certeza disso, porque inclusive é um período que é muito pouco estudado, esse período do teatro em São José dos Campos, né, que é extremamente rico, mas eu acho que comecinho dos anos 60 ou finalzinho dos anos 50, porque ela acaba sendo exibida inclusive no Teatro Maria da Costa e tal. E depois meu pai entra na questão do futebol, né, vai ser presidente do São José, e o ápice é a construção do estádio, que é o primeiro estádio construído só com capital privado, né, do país, e depois o período da APAC. Eu pego dois desses períodos, né, o período do futebol, né, e depois o período da APAC. Evidente que o período da APAC trouxe um nível de sofrimento por preconceito, por perseguição de todas as ordens, política e tal, que é algo que, se eu contar, parece ficção. Isso daí afeta diretamente a família, né? A minha mãe acaba tendo depois um derrame, muito provocado por essas tensões. E meu pai era um cara ele tinha essa coisa obstinada, né? Ele fazia o trabalho dele, então aquilo ali é o que motivava ele como ser, né? E então a gente passa a sofrer
uma carga de preconceito extremamente virulenta, sabe, desumana, cruel, né? Eu, os meus irmãos, principalmente eu e a Nelma, que são os mais velhos, até o Mário Celso, que é o terceiro, e depois tem a última, que é a Maria Cristina. A Cristina já não pega tanto isso, mas a gente pega muito, né, os dois mais velhos, essa questão do colégio, né? Não é só o bullying, não, tem o preconceito, a segregação mesmo, né? Pelo fato do meu pai atuar na recuperação de preso. E aí era um trabalho social, era um trabalho ligado à pastoral carcerária. Meu pai, a gente vê, eu sou filho de uma família católica, né? Inclusive, na ancestralidade dos Otobones tem um papa, né? E tem um cardeal, e tem vários padres e tal. Era uma coisa que já vinha desde a Itália. E ao mesmo tempo que eu sou bisneto e trineto de anarquistas, né? Então é assim, um balaio de gato esse negócio. Então a maneira do funcionamento social do meu pai, da visão social dele, é um negócio que tem que se remontar à Itália, porque a minha avó Maria, que é uma matriarca italiana mesmo, né, daquela coisa do sul da Itália, né, é que acaba dando esses valores, passando esses valores muito para o meu pai e para os meus tios, né. E meu pai segue isso muito rigidamente. E existe um peso, né, Nádia, também, que é o peso particular, né, que é essa questão de ter um peso social, coletivo, e depois tem essa questão do particular, né? É como você ser filho de alguém que tem um nível de projeção muito grande. Como você se comporta diante disso, né? Eu procurei criar a minha identidade própria, tá? Não viver na sombra do meu pai. Até mesmo porque não era que fossem pontos divergentes, mas os caminhos que eu optei acabava afastando das atividades que ele tinha, né? De certa maneira. E também muito porque o nível de saturação, né, daquele sofrimento seguido, pô, você tinha perseguição de desembargador, tinha de juiz de direito, você tinha de tudo que você pudesse imaginar. Você tem todo um sistema que você entra e que você começa a revolucionar esse sistema pela base, né? Polícia, achar que preso recebia, de policial, das autoridades mais, inclusive de próprio advogado. Era um verdadeiro inferno. Isso daí é uma coisa que precisava alguém realmente pegar e poder contar a história do bastidor, né? Desse bastidor, eu acho que, inclusive, como a gente está fazendo aqui, pela questão da família, né? O impacto que a família sente, né? Porque ela é sempre meio escanteada. Então, eu sigo, né, essa questão como eu já disse, meu pai não queria que eu fosse jornalista, mas eu sigo essa profissão, uma profissão que eu abraço, que eu acho que tive e tenho não é só uma questão de visibilidade, mas eu acho que eu tenho um desempenho reconhecido, inclusive em nível nacional, em alguns casos até em nível internacional. E foi o que mitiga um pouco esse peso, né, de ser filho do Mário Ottoboni e tal, mas é evidente que com o passar dos anos e com São José é um trator de esteira, né? Ou seja, ele vai passando em cima das coisas e aniquilando, né? A imagem do meu pai também sofre esse processo, como vai sofrer a minha, como vai sofrer de muitas outras pessoas, porque é uma cidade que preserva muito pouco da sua memória histórica e da sua memória afetiva, né? E se a gente pegar da memória patrimonial, então, aí, com patrimônio material e imaterial, aí a coisa complica ainda mais. Então, na verdade, a gente tenta fazer um processo também de resgate, como eu comecei a tentar fazer com a questão do Cassiano Ricardo.
questão do Cassiano Ricardo, né? Eu até brinco que eu passei a estudar o Cassiano Ricardo por WO, porque ninguém se interessava. Mas, na verdade, foi um dia, a minha casa tinha uma estante grande e tal, e aí a última casa que a gente vai morar é no Monte Castelo. Foi a casa que quando meu pai consegue comprar uma casa financiada, né? E eu sempre fui muito cercado de livro, né? A família toda. Meu pai sempre lia muito, né? Eu sempre tenho a imagem que eu tenho do meu pai inclusive vai falecer escrevendo um livro, né? Ele estava escrevendo um livro, já estava com dificuldade motora para escrever, mas ditava ele não parou a atividade intelectual dele. E meu pai puxa da estante um livrinho de capa verde, que era a coletânea de poemas selecionados de Cassiano Ricardo, do Mário Chamy, da editora Cultrix. E me dá esse livro. Esse livro tinha sido, inclusive, autografado pelo Cassiano para minha mãe, de 1967. E, inclusive, essa assinatura do Cassiano que circula por aí, tal, não sei o que, fui eu que escaneei e que acabei passando para a Fundação Cultural Cassiano Ricardo há muito tempo atrás, porque sequer isso daí tinha. E aí começo a ler, Nádia, aquilo, né? Comecei a ler aqueles poemas, e eu já lia, né? Eu já lia muita coisa boa, né? Já lia muito Vinícius, já lia muito Drummond, já lia na questão de romance, já lia o Jorge Amado, já lia muita coisa boa. Não por imposição de escola, como se faz hoje, para o aluno tomar ojeriza da literatura, né? Essa coisa da imposição, né? E, inclusive, com uma literatura anacrônica. Eu lia coisa que tinha a ver com o que eu via, com o que eu lia em jornal, com o que via em TV, né? E com o que eu escutava como música também. E eu me lembro de um poema que chama Elefante que Fugiu do Circo. Porque os circos eram montados antigamente aqui em São José dos Campos, aqui na Praça, na Cônego Lima, ou aqui na Afonso Pena. E o meu avô, o Euclides Bernardes Ferreira, meu avô contava muita história, tinha uma memória prodigiosa, impressionante. E me contava que ele tinha visto uma vez um elefante, né, que tinha fugido do circo, e uma série de homens correndo, tentando segurar o elefante correndo pela Rua 15 de Novembro, que até então não era sequer calçada, era uma rua de terra. E, para minha surpresa, eu leio isso no poema do Cassiano Ricardo. Então, provavelmente, ou se tinha isso com uma certa frequência, os elefantes fugirem do circo, ou o meu avô e o Cassiano acabaram presenciando o mesmo fato, né? E aí eu começo a ler na obra do Cassiano outras referências, que eram referências que eu tinha da minha memória afetiva, muita coisa até da memória iconográfica mesmo, né? Falar muito da Rua 15, do Rio Paraíba, né? Vai falar de sapo, de lagoa e tal. E aí eu me identifico plenamente com a obra. Aí eu passo a ler e me encanto com a poesia do Cassiano. E é como meu pai tinha me dito, né? Você tem a obrigação de conhecer o seu conterrâneo. Você tem a obrigação de saber quem foi o Cassiano Ricardo. Mas eu acho que nem ele imaginava, e nem eu imaginava também, no começo, que eu fosse me envolver tanto com o Cassiano ao ponto de começar a estudar. E de começar a pesquisar, ir atrás da família, né, e saber o porquê do distanciamento dele com São José dos Campos, porque se tinha e se tem ainda hoje, né, vários tabus em relação ao Cassiano aqui em São José. Um que eu imagino que eu tenha colaborado para derrubar é que ele não gostava de São José. E aí eu lanço, em 1999, A Flauta que Me Roubaram, que é a primeira coletânea temática, mostrando que
na verdade, em cima de um discurso do Cassiano, o discurso do bicentenário, que ele fala: em nenhum livro meu eu deixo de falar sobre São José dos Campos, né? Sou poeta porque nasci em São José. Em cima disso eu vou e crio essa coletânea temática, mostrando exatamente o que ele falou, ele tinha estava explícito nos livros dele. Aí ela sai em 99 e depois sai em 2001, e foi a primeira coletânea de um imortal que a Petrobras bancou. Ela banca integralmente. Foram cerca de 7 mil livros que foram distribuídos de graça, principalmente visando aqui São José dos Campos, né? E esse livro circula pelo mundo inteiro. E aí eu acho que pelo menos nessa parte da história, eu acho que eu tenho uma influência bem positiva, que é derrubar esse tabu, esse mito que o Cassiano não gostava de São José dos Campos. Ele realmente era apaixonado por São José dos Campos. Meu pai, para mim, como filho, né, e aí eu tenho essa questão que eu falo do viés crítico, né, analítico. Muitas das minhas discussões com meu pai eram sobre pontos de vista divergentes, né. Meu pai, para mim, é um gênio. É um gênio, que ainda vai ser reconhecido como tal. É um menino que vem para São José extremamente pobre, tá? Parcamente alfabetizado, né, que vem para trabalhar aqui na Casa Fortaleza e trabalhou em bares aqui, nisso daí que a gente vai falar aqui, que é uma adolescência, né, a troco de comida. A minha avó, Maria, fica viúva do meu avô Ângelo aqui em São José por um erro médico, né, ele com 40 e poucos anos morre. Minha avó tinha 5 filhos e tinha mais 3 agregados que ela criava, todos muito pobres, mas todos muito eram muito cientes dessa questão familiar, a questão da união que se tinha, né? A questão do laço de sangue é muito forte. Essa é uma coisa muito italiana mesmo. E meu pai conseguia superar tudo isso. Meu pai tinha tudo para dar errado. Se você falar hoje, meu pai é filho de uma cozinheira, né, e praticamente de uma empregada doméstica, sem pai, né, trabalhava aqui em bar, era essa coisa de caixeiro, né, ele saía pela cidade fazendo a anotação do que as pessoas pediam, né? Ele voltava lá, pegava o que os pedidos das pessoas, voltava para as casas entregando, né? Vai estudar, vai fazer uma madureza, vai estudar à noite, na hora que... Então é um cara assim que são superações imensas, um cara chegar ao ponto de revolucionar o sistema carcerário mundial, criando a primeira cadeia sem polícia do mundo, né? E um cara que eu acho que a grande homenagem que meu pai recebe em nível mundial, né? Meu pai depois passa a ser conselheiro da Prison Fellowship International, que é um órgão consultivo da ONU para questões penitenciárias, né? Que foi fundado e presidido pelo Charles Consul, que é um dos caras principais do caso Watergate, né, do Nixon, que veio para o Brasil conhecer meu pai, né? A gente teve, isso daí eu me lembro perfeitamente, um prêmio Nobel da Paz com o Adolfo Pérez Esquivel, argentino, que veio para o Brasil para conhecer meu pai, foi até Caraguatatuba, na casa que a gente tinha lá, a gente tem ainda lá. E eu cheguei da rua tal, e meu pai, vem aqui, eu passei, eu cumprimentei e entrei direto. Quem estava era um prêmio Nobel da Paz que tinha ido lá para conhecer o meu pai. E é essa questão que eu falei, em 2016 o Papa Francisco fazia uma homilia, né, na praça ali de Roma, aquela homilia que ele faz da sacada do Vaticano e tal,
E no dia do aniversário do meu pai, ele fala o título do livro, Ninguém é Irrecuperável, né? E falar toda essa questão do preso e tal. Só não fala, evidente, o nome do meu pai, mas você vê que é uma homenagem ao aniversário do meu pai, você compreende isso perfeitamente. E é um cara que foi superando, né? E isso passando para a gente também, eu acho que valores extremamente importantes, né? A gente tem pelo menos eu desenvolvo uma questão da minha noção de cidadania e da minha importância dentro do contexto social, né? Que isso daí sairia do meu esforço pessoal. Daí não ia ser uma coisa que ia me ser entregue de mão beijada, que eu tinha que também me esforçar para isso, né? E eu acho assim, o Mário Ottoboni como ser social, né, como a participação que ele tem na vida de São José dos Campos, na vida de São Paulo e na vida do Brasil, e depois como uma pessoa internacional, e você vê a origem dele, extremamente pobre, humilde, de dificuldades extremas, tal, e que só uma pessoa genial realmente conseguiria completar o ciclo de vida dele com esse grau não só de perseverança, mas de reverberação, né, para o mundo inteiro, como não fosse um cara extra. A primeira coisa é não rejeitem as pessoas que possibilitaram que se tenha essa cidade atual. E é o que eu mais vejo. Quando eu vejo que São José sequer prestou homenagem ao Argimiro Parisotto, que é meu padrinho, há tantos outros, olha, a própria minha avó, né, a Benedita Candelária, o meu sogro, o Zé Palmiro Mazieiro, são pessoas e tantas outras pessoas muito importantes na história de São José dos Campos, que elas precisam ser plenamente resgatadas e ser inseridas num contexto para essa cidade conseguir ser compreendida como parcamente ela é. A cidade é feita por gente, sabe? Não é feita por prédio, por empresas, né? São as pessoas que movem isso, né? E as pessoas, as cidades que vão anulando as suas lideranças, né? Ou criando pseudo-lideranças, falsas lideranças, né? Estão fadadas a terem um futuro nada agradável, né? Então, assim, conheçam a história de São José dos Campos. E aí você vai conseguir se compreender muito melhor como cidadão e como joseense.